por muito tempo se acreditou que o trauma emocional fossem as circunstâncias, é aquilo que acontece com a gente, né? E aí hoje em dia, os estudos são bem recentes, né? Recentes assim, começaram da década de 80 e se intensificaram, né, no final da década de 90, meio dos anos 2000. A gente sabe que trauma não é o que acontece com a gente, e sim como o que acontece dentro da gente, a nossa resposta emocional ou falta, né, de resposta emocional depois de alguma coisa que acontece com a gente. Então, o mesmo evento pode ser traumático para uma pessoa e não traumático para outra, tá? Isso vai depender da resposta emocional que cada pessoa tem a determinada situação. E uma outra coisa também é como a gente se sente quando a gente está passando por um perrengue, vamos dizer assim, né? Um perrengue emocional. Eu estou me sentindo sozinha, eu estou passando por aquilo me sentindo sozinha. Se eu estiver me sentindo sozinha, isso já caracteriza um trauma. Se eu me vejo sem recursos, recursos emocionais, recursos sociais, né, familiares. Se eu passo por uma situação e eu me vejo sozinha naquela situação, isso também configura trauma. E aí a sua pergunta é, a gente consegue se recuperar, né? Trauma é um machucado. Machucado a gente cura. Então, sim, dá para a gente curar, né, a grande maioria dos traumas emocionais que a gente sofre. O que acontece, Leda, é que muitos dos traumas, eles passam despercebidos na nossa vida. A gente não sabe que a gente passou por um trauma, a gente não sabe que aquilo que está acontecendo com a gente é decorrência de um trauma. Por exemplo, a gente tem sedentarismo, tá? Muitas pessoas quando falam, eu não consigo me exercitar, eu não consigo ir para a academia, tem trauma aí, muitas vezes tem um trauma aí, a gente tem que abordar isso com um olhar de trauma, né? Então, a terapia com a lente, né, que a gente fala, a lente do trauma, é a gente olhar para a pessoa, partindo do princípio que praticamente todos nós já sofremos algum trauma, né? Os estudos mostram que 67% da população já sofreu pelo menos um trauma, né? 67%. Né? Então, a grande maioria já sofreu pelo menos um trauma. Mas tem Pessoas que gente sofreram que 4... faz o trauma render, não tem? Por O que quer fazer exemplo, o você trauma está dizendo, render? aí eu me sinto sozinha, daí eu fico mal. Pô, às vezes você se sente sozinha e tem mais que tocar o barco, vai fazer o quê? Entendeu? Não é Então, esse vou fazer o quê? uhum, Eu vou em frente, eu vou à luta. É também da personalidade da pessoa mais resiliente, tem gente menos resiliente, claro. Mas tem uhum. gente que faz render a coisa, né? Render, tudo é um drama. Tudo é um drama. E isso também é uma resposta traumática, Leda, entendeu? É? Esse fazer render, tudo ser um drama, também é uma resposta traumática. Olha só, a gente tem quatro categorias de trauma, vamos dizer assim. Em inglês, a sigla disso é ACE, né? ACE, que é Adverse Childhood Experiences, que seriam, né, traduzindo bem literalmente, experiências adversas da infância. Que hoje a gente sabe que não é só da infância, mas a grande parte delas acontece na infância. Então, nós temos 4 categorias. A gente tem categoria de abuso, que entra abuso físico, emocional, mental, religioso, tá? Sexual. A gente tem categoria de negligência, que é negligência física e emocional. O que é negligência física? A criança não ter comida que ela precisa. Ela não ter um lugar para viver quando ela precisa, né? Não ter um abrigo, não ter uma casa decente, né? O básico da vida. Né? E aí o emocional, o que é emocional? Eu não tenho... Aí quando eu digo que eu passei por uma experiência traumática e me senti sozinha naquela experiência, vou dar um exemplo disso, tá? A criança está na escola, começa a sofrer bullying na escola. Essa criança, ela vem para os pais ou vai para algum adulto, para alguém que ela tem confiança e vai falar o que estão fazendo com ela. Se ela é invalidada, vai falar, para com isso, né? Tem que ser moleque, vai, vira macho, vai, enfrenta, né? Ou vira para assim, não, ignora, deixa para lá. Então, isso é uma forma de invalidação, de negligência emocional também. Então, aquela criança, ela aprende que ela está sozinha, ela não pode contar com ninguém, percebe?
Então, nas experiências da vida, conforme ela vai passando outras experiências na vida, ela até tenta, muitas pessoas ficam hiperindependentes, né? Que é isso, né? Não fazer o trauma render, vamos dizer assim, né? Então, parece que elas não estão fazendo o trauma render. Parece que elas estão enfrentando. Quando, na verdade, elas estão reprimindo esse lado delas que precisa de ajuda, que precisa de acolhimento. E aí, o que acontece na vida? Acontece o burnout. A síndrome de burnout é uma desconexão de mim comigo mesma, das minhas necessidades emocionais. Eu peguei a minha negligência emocional, eu senti que isso, quer saber, eu não posso sentir. Eu estou sozinha, eu tenho que lidar com a vida sozinha e eu tenho que mostrar que eu sou capaz. Tá? Aí eu pego isso e vou no extremo. A pessoa é uma excelente trabalhadora. Geralmente, quem sofre, quem tem burnout, quem sofre da síndrome de burnout, são os melhores colaboradores dentro de uma empresa. São os melhores empreendedores, são as pessoas que estão top ali, no topo. Tá? Porque elas não estão querendo fazer o trauma render. Por outro lado, então, esse seria um lado da polaridade. Mas né? o trauma estaria lá dentro, fechadinho lá dentro do ser. É isso? Isso. Ele está guardadinho. A hora que sofreu o trauma, tá? O trauma ficou lá, uma Alguma ferida. coisa Imagina o trauma. pode dar o start nesse trauma, mais tarde. Sim, que aí a gente chama da retraumatização. Então, o que pode dar o trigger, né? O gatilho nesse trauma? Pode ser qualquer coisa. Às vezes é um cheiro, tá? Que na hora, o nosso sistema, tá? A nossa fisiologia, o nosso sistema nervoso, através das nossas terminações nervosas, o que muitas vezes a gente chama de intuição, né? Está percebendo tudo que está acontecendo ao nosso redor. A gente vê isso com muita clareza, por exemplo, quando você está num lugar e você sente que vai acontecer alguma coisa. Ou você vê alguma pessoa falar, vamos sair daqui, eu não estou gostando da cara daquele indivíduo. Né? Então, isso é a nossa fisiologia, tá? O nosso sistema de luta e fuga, o nosso sistema mais primal, avisando a gente, corre porque aqui não está legal. Ou então enfrenta, luta porque vai dar ruim. Né? Quando acontece nesse momento, eu posso lembrar da situação, do lugar que eu estou. Por exemplo, eu estava na rua em frente ao shopping. Eu estava entrando no shopping Cidade Jardim. Né? Aí aconteceu isso, eu vi essa... Né? Eu lembro disso, mas tem milhares de outras informações sensoriais que eu não me lembro. Eu não me lembro de cheiro, eu não me lembro de cores, eu não me lembro de algumas texturas, eu não me lembro da textura da roupa que eu estava usando, ou que a pessoa que estava do meu lado estava usando, da música, muitas vezes, que estava tocando no rádio. Então, todas essas informações que foram capturadas pelo cérebro e ficam armazenadas ali, porque entendeu que é uma situação de perigo. E nessa situação de perigo, o cérebro guarda todas as informações. Eu não vou me lembrar de muitas delas, mas elas estão guardadas. E aí, num determinado momento lá na frente, às vezes 30 anos depois, Leda, tá? Algumas dessas situações... gatilho faz aquilo acordar. Faz aquilo acordar e vir à tona. A gente vê isso em relacionamento. Às vezes, uma das pessoas, né, no casal, um dos lados, fala alguma coisa e a outra pessoa reage com uma intensidade, uma desproporção. Mas, nossa, que bobeira, isso que eu estou falando não é nada. Então, é assim, cada vez que uma reação é desproporcional a um fato, ao acontecimento, aí tem trauma. Então, quando você diz, tem gente que fica, né, faz o trauma durar, olha só, esse é um comportamento desproporcional às outras circunstâncias da vida, o que está acontecendo. Então, quem faz o trauma durar, está presa naquela situação, ficou presa, não é nem mais gatilho. A pessoa está presa naquele determinado momento no que aconteceu e não consegue sair dali. Entendeu? E a pessoa pode não sair dali a vida inteira? Pode. E quando isso acontece, tá? A gente vê muito evidente isso, tá? As maiores evidências que a gente tem disso é no abuso de substâncias químicas, né? Abuso de drogas, no alcoolismo, na obesidade mórbida, doenças crônicas, doenças do sistema imunológico. Esses são exemplos de pessoas que estão presas no trauma e não estão conseguindo sair. Né?
Então, uma terapia, por exemplo, cognitivo-comportamental, né, que é uma terapia mais famosa que tem. O que é o cognitivo-comportamental? É uma abordagem que vai entender o cognitivo, né, os pensamentos e como o pensamento é construído, a narrativa é construída, como o mundo é percebido e entendido, e a partir daí vai usar o pensamento, a mente, para tentar mudar as emoções, como a pessoa se sente. Né? Funciona muito bem, na grande maioria dos casos, a cognitivo-comportamental funciona. Mas quando tem um trauma, e um trauma mais severo, não funciona. Trava, não consegue acessar a emoção, tá? E a pessoa fica travada. E nesses então, casos, a terapia... o que funciona, então? Porque eu achava que a terapia funcionava para todos os traumas, e não é verdade, então, né? Não. Tem terapias diferentes, por exemplo, uma terapia com abordagem, né, de trauma, né, pela lente do trauma, que em inglês é trauma-informed, né, é informada, né, pelo trauma, parte do princípio que, tá, eu olho a pessoa, a gente faz uma anamnese, né, hoje tem cada vez mais terapeutas no Brasil, psicoterapeutas, enfim, no Brasil, estão entendendo, tá, que muitas questões emocionais vêm de eventos traumáticos na vida. Né? Então, essa terapia ela tem 5 princípios. Tá? O que a gente precisa fazer? Então, mesmo quem siga a psicanálise, que é o meu caso, né, eu sou psicanalista, neuropsicanalista, então a minha base é a psicanálise. Então, Freud, Jung, tá, os primeiros precursores, e então eu entendo por aí, né? O meu entendimento é construído, da psique é construído através dessa visão. Só que a gente começou a perceber, né, que não funcionava, só falar, essa terapia de só conversar e esperar a pessoa, não funcionava. Porque quando o trauma está muito enraizado, né, quando ele aconteceu e ele foi reprimido, tá? Ele foi colocado num baú, enterrado no sótão, né, e construído 10 metros de concreto em cima dele, não consegue acessar. Só fala, só a parte cognitiva e o mental não consegue acessar. Isso foi feito, foi percebido com os soldados que começaram a voltar para os Estados Unidos do Vietnã. Então, entendia-se, mas por que essas pessoas estão com estresse pós-traumático se elas já saíram da guerra? Aí eles começaram a entender que eles saíram da guerra, mas a guerra não saiu deles. Eles trazem o trauma dentro, tá? Vem junto. E aí, só conversar não dá, não conseguir acessar. E aí, como muitas vezes faz? Então, aí a gente precisa desses 5 passos, né? O primeiro é segurança. Né? Então, os 5 passos são segurança, escolha, colaboração, confiança e empoderamento. Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para avisar que o meu sexteto de suplementos, os queridinhos da Leda, já tem um link especial. Então, você compra direto, numa tacada só, o sexteto. Ah, sim, você pode acrescentar colágeno, você pode acrescentar melatonina, tudo depende da sua escolha. Mas dormir bem é o melhor negócio, pode acreditar em mim. Vale conferir com certeza. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!